Fala, eu sou o vídeo é foda, né? Fala, eu sou o Rafa da Startgrana, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre como investir em dólar. Antes eu quero abrir uma aspas bem grande. Muita gente fala dolarize seu dinheiro, você precisa ter muita atenção. Existe infinitas possibilidades e combinações do que você pode fazer com seu dinheiro. E isso vai depender de pessoa para pessoa, você precisa ter atenção nisso. O que eu vou passar aqui são algumas informações, alguns tipos de ativos, como você pode fazer, mas, digamos assim, a decisão final, como você vai estruturar e montar a sua carteira de investimentos, vai depender de algumas particularidades que tem que ser visto de pessoa para pessoa. Se você quiser ajuda, você pode assinar a Start Grana. Lembrando que agora nós também temos consultoria que ajudamos você a montar essa carteira de investimentos. Então, bora lá, como investir em dólar. Primeiro, diversificar em dólar. O porquê que nós devemos fazer isso? Ela é uma proteção contra a desvalorização do real. Então, é importante você ter uma parte da sua carteira em dólar. Acesso a mercados e ativos internacionais. Você vai ter acesso a mercados muito mais desenvolvidos e muito maiores do que o mercado nacional de investimentos. Uma redução do risco Brasil na sua carteira, caso você não acredite, caso você ache que o Brasil tenha problemas, é interessante como diversificação. Eu não acredito que você tenha que tirar todo o seu dinheiro e transferir para dólar, até porque tudo isso envolve custos, mas uma parte da sua estratégia pode ser atrelada ao dólar e ela é uma moeda forte e reserva de valor global. Antes de iniciar, é importante você ter atenção a alguns pontos. O seu dinheiro já está em dólar ou você vai comprar? Se já está em dólar, você não precisa fazer nada com ele, você só vai ter a oscilação em relação ao real. O seu dinheiro pode valorizar ou desvalorizar caso você fique com a moeda parada. Se você for comprar, você vai ter alguns custos, como spreads, taxas, cotações, tipo de câmbio, que pode ser dólar turismo, dólar comercial. Tudo isso você tem que ficar atento, porque quando você for fazer o somatório na conversão, não vai compensar. E aí isso vai ser decisão para você saber se você investe direto pelo Brasil ou direto fora do país. Outra pergunta interessante para você responder é: vai investir em dólar ou no dólar? Porque existe a possibilidade de você investir em dólar, ou seja, ter o dólar físico, o dólar moeda, ou investir em ativos dolarizados, mas não necessariamente é em dólar. Você pode investir em reais dentro da bolsa brasileira, mas você está investindo em ativos que são atrelados ao dólar. Deixa eu até colocar aqui, atrelado ao dólar, não necessariamente que o seu dinheiro está em dólar, a sua moeda está em dólar, porque isso vai contar quando você for fazer a conversão novamente, porque você imagina que você pagou o spread, taxa, cotação na compra e você vai pagar na venda. Quando você for voltar esse dinheiro para o país, você vai ter IOF, você vai ter uma série de outras taxas que o governo faz de tudo para comer de você e talvez, dependendo da quantidade que você tenha, você pode também evitar esses pagamentos. Cuidado com duplo investimento no ativo e na moeda. Então você precisa ter atenção, porque se você comprar uma cripto, você está investindo na cripto, você vai ter a oscilação da cripto e a oscilação do dólar. Se você comprar um BDR, você vai ter essa mesma relação. Ou seja, imagina que você comprou uma cripto com o dólar a 6,50 e passou 3 meses, o dólar está a 5,80 e a cripto oscilou ali no mercado, caiu um pouco, retornou, e você vai olhar o seu valor em reais, vai falar: poxa, mas a cripto está o mesmo valor e eu tenho menos dinheiro hoje. Por quê? Porque o dólar baixou. Isso serve de atenção se você for comprar cripto, talvez você espere no momento de baixa do dólar. Eu acredito que o dólar vai para R$ 7, vai para R$ 8. Então você começa a aportar agora. Ah, eu acredito que o dólar está muito alto, o dólar vai para 3,50. Você segura. Então você tem que ter atenção que são dois investimentos que você está fazendo, no dólar e no ativo que você está comprando. É importante ficar de olho nisso, prestar uma atenção. Formas diretas de investir em dólar. Você pode comprar o dólar em espécie, papel moeda, que é menos prático
e seguro. Antigamente era muito feito isso para quem ia viajar para fora do país, as pessoas mais antigas, e aí eu tô falando acima dos 40 anos, que não são nem tão antigas assim, ainda tem o hábito, o costume de ir para outro país por ter medo, não quer pagar taxas, não quer, sei lá, sofrer alguma coisa, pega o papel em espécie. Tem contas globais em dólar. Hoje nós temos mais acesso, mais contas. Vou marcar aqui também compra em dólar em espécie. Tá muito mais fácil. Eu, por exemplo, quando eu viajei recentemente, até eu não coloquei aqui, mas eu viajei recentemente para fora do país. Eu utilizei um cartão cripto, que é uma conta cripto, sem CPF, sem nada. Não pode contar para ninguém que eu fiz isso. E eu transferia em USDT, que é stablecoin, e utilizava o dinheiro lá. Só que eu precisei, não lembro se foi para pagar o hotel, alguma coisa, eu precisei do dinheiro e aí eu abri uma conta pelo Banco Inter, foi bem rápido. Eu não recomendo. Eu coloquei em algum lugar aqui Banco Inter, aonde que eu coloquei Banco Inter? Eu coloquei aqui investimento no exterior, mas tem o Banco Inter também, que ele tem uma conta internacional em dólar. Eu abri rapidamente ali, muito fácil. Como eu utilizo o Banco Inter, é um banco que eu gosto, não tenho patrocínio do banco e também não quero ter, mas você pode abrir, então, nessas contas globais e ter acesso aos investimentos. É interessante aqui você sempre olhar as taxas, se tem spread. Agora que saiu a notícia, até hoje cedo eu estava lendo uma notícia, não lembro se foi a Nomad, eu sei que foi alguma dessas empresas que eles retiraram o spread. Então tinha o spread. O spread é a diferença, é o que eles cobram para te vender o dólar. Se o dólar é 5,80, eles vão te cobrar ali uns 15, 20 centavos a mais só para te vender ou só para recomprar o dólar de você. Então tem que ficar de olho nisso. Fundos cambiais, eu não vou nem marcar aqui, eu coloquei só porque existe essa possibilidade de fundos cambiais e contratos futuros em dólar, mas aqui são coisas mais avançadas. Provavelmente, se você está pesquisando como investir pela primeira vez em dólar, você não vai utilizar isso aqui, você pode pular. Os fundos cambiais são oferecidos pelas corretoras, não vou marcar aqui também, não vale a pena. Tem taxa de administração de 10, acima de 10%, mais taxa de performance, mais taxa de saída, teu dinheiro fica preso lá, não vale a pena, você tem que colocar valor mínimo, então fuja disso. E contratos futuros é para quem realmente quer operar o dólar, quer trabalhar com o dólar, aí você vai direto para a bolsa, derivativo, e aí você opera na bolsa. Investindo em ativos dolarizados no Brasil, que você consegue fazer através da bolsa de valores. Você consegue investir em BDR. BDR, ele é um papel de uma ação americana, ele replica. Você precisa prestar atenção que esse BDR ele é dividido. Imagina que a gente tem ação da Disney, ela custa $200. Aqui no Brasil eles fazem uma divisão de 20 para 1, 30 para 1. O emissor, que é o gestor desse BDR, ele escolhe essa divisão. Quando você entrar lá no site da corretora, no site do gestor, você acha tudo isso dentro da B3. Caso você tenha dúvida, entra na comunidade Grânio que a gente passa todos esses links e ajuda você, instrui. Caso você queira assinar Start Grânio também, pode clicar aqui no link da descrição. Inclusive, tem uma área gratuita da comunidade Grânio. Então tem essa divisão, por isso que você vai olhar o ativo é $200 e aí em reais é R$ 50. Você vai falar, nossa, por que que é R$ 50 e lá é $200? Porque existe essa divisão. Geralmente eles fazem isso porque as ações americanas, como elas são indivisíveis, você consegue comprar 0,0001 de uma ação, parecido com o que é feito com as criptos. Aqui no Brasil não, você tem que comprar uma ação inteira. Então lá tem ações que valem $3.000 e você compra $10, $20. Aqui é um pouco diferente. Para não ter essa conversão, uma ação custar R$ 10.000, eles fazem essa divisão. Eu coloquei aqui, obviamente, que é um exemplo. Se a Start Grana fosse um BDR, é só para ilustrar, ela seria o STGR34. Os BDRs, geralmente, ele tem final 34 na bolsa. Talvez tenha 32, seja uma emissão, 33, 34, 35 é reservado aos BDRs. São as ações americanas que são replicadas aqui no Brasil. Nós temos os ETFs também, que é bastante interessante, que o ETF ele replica um índice, e aqui tem diversos índices. Eu coloquei os dois principais, que é o IVVB11, que ele replica o S&P 500, e o Nasdaq 11, que ele replica as 100 maiores ações da Nasdaq, que é uma carteira teórica. Imagine que uma pessoa pegou, comprou o índice de 500 ações, com o mesmo peso, o mesmo balanço, tudo,
e colocou na carteira dela de investimentos. Você, ao invés de comprar essas 500 ações e ficar revendendo ela a cada 3 meses, tem uma empresa que faz isso e ela vende uma cota que representa todas essas ações. É interessante, eu vou falar um pouco mais para frente, independente do tipo de ativo, se você está fazendo no exterior ou diretamente aqui no Brasil, na bolsa, que os ativos têm oscilação, tanto do dólar, como, por exemplo, se você está comprando a bolsa americana no topo do ciclo, pode ser que ela venha cair nos próximos 2, 3 anos. A gente não consegue prever isso no mercado. Então você precisa fazer uma análise de investimentos, não somente, é S&P 500, então eu vou comprar. O que você faria se estivesse entrando hoje no IVVB 11? A bolsa americana está bastante esticada, pode ser que suba mais, mas ela já subiu bastante. Você vai aportando aos poucos. Imagina que você tem um valor reservado, e aí, se você quiser entender mais, assiste os vídeos no canal ou assina a Start Grana para aprender a montar uma carteira de investimentos. Mas você colocou lá, disponibilizou R$ 10.000 para investir no IVVB 11. Você vai comprando R$ 1.000 a cada semana, R$ 1.000 a cada 15 dias, porque pode ser que nos próximos meses, nas próximas semanas, a bolsa venha cair, e aí você vai pegando a queda. Por isso que a gente sempre deixa um dinheiro em caixa. Eu já vou mostrar uma ideia de carteira que a gente poderia possivelmente montar, vai ficar mais claro como que a gente estruturaria essa carteira. E você pode comprar fundos de investimento com exposição internacional, geralmente tem uma regra de 80% de alocação do patrimônio no exterior, você faz isso através das corretoras. Não recomendo, apesar que eu não recomendo nada aqui, mas tem que ficar de olho porque os fundos de investimento geralmente eles têm umas taxas bastante altas, compensa mais você ir direto para um ETF. Eu acho que não vale a pena você ter um fundo de investimento, mas caso você queira, ou pelo menos para você ter conhecimento que existe, vale a pena talvez dar uma conferida, olhar, né, o resultado, ver como que funciona. Investimento diretamente no exterior, investindo diretamente no exterior. Você vai abrir conta numa corretora internacional, lembrando que tudo que eu coloquei aqui, o BDR, o ETF, você faz através das corretoras aqui no Brasil, normalzinho, né, dentro da B3. Aqui você precisa abrir uma conta numa corretora internacional. Eu listei algumas aqui que são as mais conhecidas, eu coloquei o Banco Inter, acho que o C6 também faz isso, alguns bancos já estão começando. O ideal é a gente sempre fugir dos bancos tradicionais, porque o banco tradicional ele sempre vai amarrar alguma porcaria para você. Não pode resgatar, tem um spread muito alto, tem uma taxa de resgate, tem alguma pegadinha eles vão fazer para você. Então vai aí nessas corretoras novas que estão surgindo, que vão te oportunizar de dar um cartão de crédito também. Às vezes você tem esse dinheiro investido lá, você viajou, você utiliza o próprio cartão da empresa, como é a Nômade, você não precisa transferir para sua corretora, para o seu banco, daí transferir para Wise, por exemplo, para remessa, e aí você não precisa ficar girando esse dólar, porque imagina, cada vez que você tirar o teu dólar de um lugar e mandar para outro, você está pagando spread, está pagando taxa, está pagando EOF, vai ter que declarar, então se você conseguir concentrar tudo num local só, por isso que às vezes eu acho que investir dentro da bolsa é melhor, você não precisa nem fazer a conversão, mas aí é uma análise pessoal que você tem que fazer. A Start Grana, a gente tem consultoria, podemos auxiliar nisso. Então você abriu a conta na corretora, vai escolher se vai comprar ações, que são as stocks, ETFs, e o REITs, que é muito parecido com o fundo imobiliário. Eles se assemelham com o fundo imobiliário brasileiro. Se o seu foco é dividendos, vale a pena. Você abrindo conta nessas corretoras internacionais, não sei se são todas, tem que verificar, você vai ter acesso a títulos de renda fixa, que são os bonds. E é interessante porque você pode montar uma carteira de renda fixa e uma carteira de renda variável. Já vou mostrar um exemplo de como a gente poderia montar essa carteira. A taxa geralmente é pré-fixada, é o mais comum que é utilizado no mercado. De 3,6 a 5 é a média. Esse 5 aqui, dependendo se o juros americano está muito alto, ele paga um pouco mais, mas a média é de 3,5 a 4, é baixo o que o governo paga. Se você for em títulos privados, os bancos que emitem, as empresas, você consegue pegar de 4 ou 5%, talvez até mais, mas daí você vai entrar na questão do risco e alguns vão ter um aporte mínimo de US$ 1.000, então isso tem que ficar de olho também, porque às vezes você quer fazer alguns aportes constantes e você não tem R$ 5.000 para ficar aportando todo mês.
ele deixa de ser interessante. Você vai ter que montar uma carteira, comprar uma ou duas vezes ali e segurar. Escolha bons empresas mais conhecidos e com bom histórico. Isso vai te dar uma maior liquidez. Não olhe, a mesma coisa que serve para o mercado brasileiro quando a gente está fazendo uma análise, você não deve olhar somente no retorno, porque se você for olhar só o retorno, você vai comprar aquela empresa que pode ter uma volatilidade maior, ele vai ter um risco maior, e esse risco que o bonde vai te dar pode ser quebrar, pode ser você perder teu dinheiro, por mais que a gente esteja falando do mercado americano, é um mercado que você não conhece, você não vive no dia a dia. Se essa empresa estourou uma bolha lá nos Estados Unidos, você perde o que você tem. Se você está atrelado a uma renda fixa do governo, a chance de inadimplência é muito menor ou quase zero. Então precisa ficar de olho nisso. Investindo diretamente no exterior, você tem uma maior diversificação, mas exige mais conhecimento e atenção ao câmbio e aos impostos. Isso aqui é uma análise que você vai ter que fazer logo no início, na primeira vez, para ver se compensa realmente fazer toda essa conversão. E aí saber também, ó, eu vou aportar todo mês eu vou receber meu salário e eu vou enviar meu dinheiro para lá. Já está em dólar, tudo bem, você não vai ter o spread, você não vai ter o IOF. Às vezes, se você nem traz esse dinheiro para o Brasil, já mantém lá fora, aí a gente consegue montar uma estratégia para que isso aconteça, mas se tiver que passar, tiver que fazer todo esse câmbio, toda essa transação, tem que ver se vale a pena você ficar investindo diretamente no exterior ou você partir para um investimento direto no Brasil. Eu já fiz essa conta quando eu investi no exterior. Hoje a minha alocação está em algum lugar, não posso dizer onde está. Ativos dolarizados no Brasil. Você precisa tomar essa decisão. Eu fiz a conta, para mim, eu preferi fazer todo esse investimento direto no Brasil, porque quando resgatava, por exemplo, eu vendia alguma ação americana, eu podia realocar numa ação brasileira, num ETF brasileiro. Eu não precisava ficar tirando de uma conta, esperar o resgate, fazer transação, a conversão, enfim, é praticidade. Se você quer praticidade, de vir investimento no Brasil. Se você quer ganho ou outras coisas, tem que fazer avaliação para ver se realmente vale a pena investir diretamente no exterior. Eu coloquei um exemplo aqui de uma carteira Smart, seguindo o mesmo padrão da gente deixar 50% em renda fixa e 50% em renda variável, nós teríamos 50% em bonds e 50% divididos da seguinte forma. E aqui é só um exemplo, tá? Inclusive a porcentagem, que aqui pode ser 60, 30, 10. Aí depende do ciclo de mercado, depende de vários fatores, mas aqui no exemplo eu coloquei um 50, 30, 20. Aqui também você pode inverter, colocar mais rates, mais ETF, pode colocar só ações e ETFs, depende de como você vai montar a sua carteira, mas é importante que você faça uma divisão entre renda fixa, que vai te dar uma segurança, vai deixar dinheiro de oportunidade para você, e uma renda variável, que é o que vai te dar o retorno, o crescimento de uma forma um pouco mais, não digo nem consistente, a ideia é que seja consistente, mas ela pode oscilar, mas de uma forma mais duradoura, mais a longo prazo. E é assim que a gente divide os nossos investimentos aqui no Brasil, e se você for investir nos Estados Unidos, você precisa utilizar a mesma lógica. Não é porque mudou a moeda que a lógica ela cai fora. A metodologia que a gente tem dentro da Start Grana, ela serve para qualquer tipo de investimento, tanto para criptomoeda, para bolsa brasileira, para ativos americanos. Você tem que seguir essa lógica aqui da nossa carteirinha Smart SG, que é a carteira inteligente que a gente tem dentro da Start Grana. Investimento alternativo, poucas pessoas ainda conhecem. Quero deixar antes um adendo, não é uma recomendação. Existem riscos caso você não saiba, não conheça, não tenha conhecimento do que está fazendo. Tome muito cuidado, não coloque todo o dinheiro que você tem, mas é uma possibilidade de investir em stablecoin. Você precisa abrir conta numa exchange, que é uma corretora cripto. Eu coloquei algumas aqui, também não é recomendação, porque daí o cara vai abrir, daqui 3 anos essa corretora quebra e vai falar, pô, Rafa, não. Tem vídeos no canal, na Start Grana, a gente ensina sobre isso, para você fazer autogestão das suas criptos. Não deixe dentro das corretoras, porque as corretoras correm risco, mas
eu preciso mostrar que existe essa possibilidade. Você tem como comprar o SDT ou o SDC. Há outras stablecoins, mas essas são as maiores e as mais conhecidas. Você vai investir no dólar, sem imposto, sem spread, sem taxa, bastante baixa, dependendo da exchange. Talvez você tenha uma taxa de transação, mas vai ser 0,2, aí 0,2 a 0,7 no máximo. Então, assim, é um valor muito baixo que você vai ter. Às vezes nem isso, tá? Dependendo, você consegue comprar sem essa taxa. O único porém aqui é que se não for para investir em cripto, somente dolarizar, você colocar vermelho, né? Porque taxa é sempre negativo. Você está apenas investindo no dólar. Então eu tenho um dinheiro parado, quero estar exposto ao dólar, não acredito na economia brasileira, eu acredito que o dólar vai subir, você compra seu dólarzinho ali, deixa em stablecoin. Dólar começou a subir, acha que esticou, chegou na máxima, aí você está tratando como investimento, não como reserva, como patrimônio. Você vende e vai fazendo isso ao longo do tempo, usando também a mesma estratégia da Start Grana, como se fosse um ativo. Caso você não queira, quero deixar meu dinheiro em dólar porque não acredito no real, eu quero numa moeda forte. Tudo bem, só cuida na questão da segurança, que é bastante importante. Custos e tributação ao investir em dólar. Você vai ter IOF, esse maldito imposto, que acabaram de aumentar ele. Você vai ter o spread cambial, que é o tanto que a corretora, aquele bancão, quase que eu falei um palavrão aqui, malandrão, cobra de você. Você vai ter taxa de corretagem e custódia, dependendo do tipo de ativo que você estiver fazendo, do que você estiver fazendo, mas vai ter. E você vai ter imposto de renda também. Então, o governo vai ficar felizaço se você investir seu dinheirinho em dólar de uma forma, digamos assim, regulada. Coloquei aqui o exemplo da Nômade, que veio para mim por e-mail essa semana. A remessa para conta internacional, antes o encargo era 1,1%, agora é 3,5%. Ou seja, se você enviou 100 mil dólares, antes você pagaria R$ 1.100, agora você vai pagar R$ 3.500. A gente tem a remessa para investimento, o cartão de crédito praticamente ficou a mesma coisa, e recebimentos por prestação de serviço ao exterior ficou a mesma coisa. Tem que olhar cada corretora, cada banco vai ter a sua taxa. Entra no site, pesquisa, se não sabe, não sei como encontrar a taxa. Entra na Start Grana, a gente ajuda você, ou vai dentro de uma inteligência artificial, pergunta para a inteligência artificial, depois dá um Google. Enfim, é algo que você tem que fazer, você não pode passar 5 anos na tua vida e um dia falar, nossa, eu não sabia que tinha uma taxa para comprar isso, eu não sabia que tinha spread de 5% e a corretora do lado que era de graça para abrir, o spread era 1%. Só estou dando um exemplo aqui para ilustrar. Então tem que ficar muito de olho porque vai ter essas porcaria aqui que você vai ter que pagar e não tem como fugir, a não ser que você faça um investimento alternativo. Como escolher a melhor estratégia para você? Você precisa definir seus objetivos, proteção, diversificação, rentabilidade. Tem que saber para que você quer, se você vai investir só no dólar, se você vai comprar ativos, se você quer a longo prazo, eu vou utilizar esse dinheiro daqui 3 anos. Então você não vai comprar bond americano. E a mesma coisa comprar renda fixa a longo prazo. Tem tempo de vencimento, tem marcação a mercado, igual tem marcação a mercado aqui na Selic, no Tesouro, né? A Selic não tem, o Tesouro IPCA+, o Tesouro pós-fixado tem marcação a mercado. Isso quer dizer que se você vender antes do prazo, dependendo como tiver a taxa de juros, você pode pagar um valor maior pelo título, ou menor, né? Receber um valor maior ou receber um valor menor. Se for um valor menor, você vai estar perdendo dinheiro e você não vai ter o rendimento final que você queria. Então tem que ficar bastante de olho nisso. Avalie seu perfil de risco e conhecimento. Isso aqui eu sempre falo, se o seu conhecimento é à beira do zero, faz o feijão com arroz, faz o beabá, começa da forma mais simples possível ou pede auxílio, a gente ajuda, a gente monta. Nós temos consultoria que conseguimos fazer isso para você. Considere os custos e a complexidade de cada opção. Eu falei, você vai pegar, vai comprar dólar, vai pagar spread, vai pagar taxa, vai ter que declarar imposto de renda, vai mandar para uma corretora, depois vai mandar para outra, precisou usar o dinheiro. E aí você vai ver um dia que você está fazendo um emaranhado de
de ações e você podia só comprar um BDR dentro da Bolsa Brasileira. Então tem que pensar, eu tenho tempo para pesquisar, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para fazer isso. Ah, eu tô cagando pro governo brasileiro, eu quero tirar meu dinheiro daqui. Estrutura muito bem antes de começar a fazer para não perder dinheiro. O arrependimento provavelmente em algum momento ele vai surgir, mas para não evitar perder dinheiro à toa. Comece devagar e aumente a exposição gradualmente. Aqui é importante, eu vou colocar um amarelo que é de alerta. Aumente a exposição gradualmente. Dentro da Startgrana, a gente sempre fala que você nunca deve se expor diretamente. O que é se expor diretamente? Eu tenho 50 mil dólares, eu vou montar minha carteira, uma semana depois você comprou 50 mil dólares em ativos americanos. Não faça isso. Começa comprando 2 mil dólares, 5 mil dólares, depois vai comprando toda semana, vai fazendo isso ao longo do tempo. Deixa dinheiro em caixa, deixa dinheiro em renda fixa, porque quando o mercado vier para baixo cair, você está protegido, você tem munição, você está dentro de uma guerra com bala para tirar, você vai sobressair perante aos outros se o seu jogo é longo prazo. Se é curto prazo, aí a gente tem que ir para outra área, outro vídeo e outra decisão, porque não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente pode fazer a curto prazo, mas daí tem que ter uma estratégia para curto prazo. Quando eu falo aqui, ó, em renda variável, nós vamos ter uma taxa de 20% dentro da sua carteira, 10%, que é para curto prazo, é para você investir e tentar ter um retorno rápido. Mas a médio e longo prazo você não pode fazer isso. Pontos de atenção. Você precisa buscar por ativos seguros e perenes. É o que eu estava falando agora sobre longo prazo, principalmente porque a gente está tratando aqui de um mercado que você não vai viver no dia a dia. Você está no Brasil, por mais que você fale, a não ser que você morou nos Estados Unidos, eu sou cidadão, eu tenho green card, eu moro nos Estados Unidos há 5 anos, eu quero começar a investir. Aí tudo bem, você entende o comportamento americano, você entende a economia americana, você entende o funcionamento. Lá é muito diferente daqui. A taxa de juros funciona de uma forma diferente, a especulação funciona de uma forma diferente. Lá é um mercado muito mais maduro. Aqui a gente é bebezinho chorão perto dos Estados Unidos. Lá é um senhor de 60 anos de idade. Imagina um mestre do Kung Fu, é o mercado de ativos americano, e o Brasil é uma criança de 5 anos, não consegue ficar parado numa fila para cantar o hino nacional. Mas mesmo assim exige atenção, ou seja, por mais que você saiba como funciona, você sempre precisa estar atento, apesar de semelhanças, precisa estar conectado com o país para entender seu funcionamento. Se não tiver segurança, busque o básico, tá? Sempre busque o básico. Vou até aumentar aqui. Você sempre precisa buscar o básico. Porque é o básico que vai te dar retorno longo prazo. Você faz 1 milhão de estratégias, 1 milhão de planos mirabolantes, e o plano que ganha é sempre o plano mais simples. Lembra dos desenhos animados lá quando o Tom Jerry, um tava fugindo do outro, que tem o plano mais simples é o que sempre vence. Não tem. É assim que faz parte da vida. E para resumir, investir em dólar é essencial para proteger seu patrimônio e acessar oportunidades globais. Existem diversas formas, desde as mais simples até as mais complexas. Escolha a estratégia que melhor se alinha aos seus objetivos, perfil e conhecimento, sempre atento aos custos e tributação. É isso, vamos fechar o vídeo com a nossa frase aqui: sempre busque o básico bem feito ganha de todo mundo, não interessa, não importa, ninguém consegue provar, isso tem dentro dos livros, na história dos investimentos. O cara que faz o simples sempre vai ter um retorno melhor. O ETF, ele bate qualquer investidor da Bolsa de Valores ao longo dos anos. Por quê? Porque o básico, bem feito, ganha de todo mundo. É isso, muito obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha com quem você ama, não esqueça de seguir o canal. Até a próxima, valeu, fui!